Então, bom, boa tarde a todos. Eu quero agradecer muito pela essa presença de vocês, todos, e do meu professor querido, Carlos Sequim. Eu queria falar umas coisas muito breves a respeito desse livro. A primeira coisa que eu gostaria de dizer eu tenho uma dívida enorme para com os meus professores. O professor Carlos Sequim já reparou isso, que eu sempre falo que eu agradeço muito ele pela formação que eu tive a oportunidade de ter com ele no curso que eu fiz um curso com ele. E nesse livro aqui, eu estou homenageando uma outra professora minha, que é a professora Helena Parente Cunha. E eu queria falar um pouco disso, rapidamente. Ela é a professora da FJ, professora titular. Eu fiz curso também com ela de literatura. E eu tive a oportunidade entre a década de 90, no começo da década de 90, de me aproximar de vários autores que eu conhecia através dela. E a professora Helena, ela também é membro dessa casa e tem uma obra vasta, obviamente, que eu não vou ler aqui, seria maravilhoso poder ler tudo dela. Mas ela tem aqui, mas eu queria ler alguns poemas dela. Antes de ler os meus, também vou ler rapidamente. E ela tem uma obra ainda também desconhecida por muita gente, como acontece no Brasil, infelizmente, né? O Drummond demora para chegar na escola, e João Cabral demora para chegar na escola, mas um dia eu espero que tenha Drummond, tenha Sequim, tenha Lucchesi, tenha Helena Parente, né? Na escola. E ela tem eu tenho não tenho todos os livros dela, mas eu devo ter uns 7 livros dela. E, por exemplo, o outro lado do dia, Poemas de uma Viagem ao Japão, é um livro de 85. Eu trouxe assim pedaços, né, para mostrar que ela tem um trabalho, além de professora, que é um trabalho importantíssimo, essa formação diária ali com os alunos. Ela também tem uma produção literária impressionante, né? Então, eu vou ler um poema desse O Outro Lado do Dia, de 1985. Chama-se O Outro Lado. Ao outro lado do mundo, ao outro lado do céu, ao outro lado do espelho, ao outro lado do sol, ao outro lado da noite eu vou, à espera de um país que me espera acontecendo. Entre os desenhos plácidos dos arrozais e a geometria flamejante das cidades de aço, aquém e além da promessa dos cedros fiéis. Então vocês reparem como é a riqueza imagística, né, dela, e também esse trabalho é fruto realmente de uma viagem. Ela tem um outro livro que chama-se Poemas Amazônicos, né, que ela também fala de uma viagem à Amazônia. Mas você vê como é que o poeta, né, o olhar o poeta, ele consegue construir o lírico, que ele vai se assombrando com um novo elemento que ele vai encontrando naquela cidade. E essas letras, ela fala das letras, né, que convertem o vasto espaço, né? E, muito provavelmente, eu não sei se ela tinha conhecimento da língua japonesa, mas acredito que quando a gente está num lugar que a gente não conhece, né, imagina um choque, aquela gente tentando decifrar aquelas letras, elas vão se convertendo aqui na forma poética que ela colocou em um vasto espaço, né? Então, esse é só um exemplo dos trabalhos da poética dela. Essa é uma poética de 1985, mas a professora Helena ainda continua trabalhando, continua produzindo. E eu vou ler aqui, só para terminar essa fala dessa minha homenagem a ela, um outro poema de um livro de 2013, que é Impregnações na Floresta, que são os poemas amazônicos, né? Que foi inclusive prefaciado pelo querido Geraldo Holanda Cavalcante, que também é membro dessa casa, foi presidente aqui. Então tem o poema Sortilégio, que diz o seguinte: estou no antigo estar que não lembro, e neste eu sei, de fluvial nascer todos os dias e morrer de repente nas demoradas distâncias das águas apressadas do rio.
Então, novamente, né, a gente podia até fazer uma tese comparativa entre uma viagem e outra, e vocês veem como é que o eu lírico ele consegue, né, através dessa observação do rio, do fluvial, do nascer de todos os dias, fazer uma relação com a sua própria existência, né? Quer dizer, ela vai dizer de fluvial nascer todos os dias e morrer de repente, né? Então, quer dizer, é esse trabalho do espanto realmente, me parece, né? É claro que é uma humilde interpretação, não tenho pretensão aqui de analisar o trabalho dela. Então eu achei que é necessária essa introdução, eu teria muito mais coisa para ler aqui, eu sou um pouco prolixo, eu separei várias coisas que eu gostaria de ler, mas eu acho que não vem ao caso, mas assim, para aqueles que ainda não conhecem o trabalho da professora Helena, né, seria uma oportunidade de se aproximar. Então, esse trabalho que eu estou lançando hoje é em homenagem a ela, por esse trabalho poético, mas também por essa oportunidade que eu tive de estudar com ela e por ela ser parte também dessa minha formação, que na verdade não acaba, né? Eu ainda me considero um estudante, estou estudando até hoje. Agora falar um pouco assim desse livro novo. Esse livro, Poemas da Meia-Noite no Meu Dia, como todo o trabalho que eu tenho feito nos últimos anos, ele tem uma gestação de tempos, né? Mas eu acho que o professor, uma vez eu vi um vídeo do professor, estou usando, desculpa a referência novamente, mas o professor Sequim uma vez ele falou assim, olha, todo poeta acredita, não sei se vai essas palavras, mas que ele está fazendo melhor, eu também estou acreditando que eu faço melhor, agora não sei se eu vou chegar a essa a densidade poética almejada, vou continuar nesse caminho, né? E de qualquer forma, um poeta que acredita, né, ele vai continuar buscando construir uma poética de si, do mundo, enfim. E nesse trabalho, ele é dividido em algumas partes, eu falo, na verdade, da madrugada e de uma crise, e depois tem a alvorada. Então são reflexões sobre praticamente uma crise e ao passar por essa crise e vivenciar da manhã, digamos assim. Então essa metáfora de meia-noite, meio-dia é basicamente isso. E é claro que dentro dessa minha busca por refletir sobre a crise, sobre a identidade, sobre o ser e não ser, eu vou fazendo uma pesquisa que tenta pensar um pouco sobre questões da existência, ao mesmo tempo no nosso lugar espacial, geográfico, não só no mundo, mas também de uma geografia interior, né? E dentro desse sentido eu vou ler aqui apenas alguns poeminhas que falam da primeira parte, depois passo para a segunda e vou pontuar alguns poemas da última parte. Esse aqui primeiro é o primeiro, Só há Sol. Só há sol em intervalos de sistemas que dançam. Só há vida em sistemas cujo sol soube bailar em harmonias de distâncias com planetas, a celestial e sempre eterna dança das esferas. Quer dizer, eu não vou ficar explicando o poema aqui, mas eu posso dizer a respeito dele que sempre me fascinou essa localização da Terra, né? Se a gente estivesse um pouco mais longe do Sol, não haveria vida. Um pouco mais próximo também não haveria. Então essa dança das esferas me fascina. Eu tentei captar isso na poesia. Quer dizer, só a vida nessa circunstância que é uma circunstância rara, né, e precisa. E por isso nós, acredito eu, é muito interessante essa valorização da existência em seus múltiplos planos, né? E é por isso que eu falo assim, a vida. A vida, um processo entre energia e movimento, entre sonharmos e sermos sonhados, entre poeira cósmica e pensarmos. E continuando, um outro poema dirá, Big Bang, se a energia não pode ser criada nem destruída, isso significa que a alma é a nossa forma energética em caminhar eterno? Onde eu estava no Big Bang?
Então tem toda uma reflexão sobre a origem da vida, sobre os processos que nos circunstanciam, que nos colocam dentro do fator mítico, mas também físico e químico da existência. Num determinado momento eu pergunto: como pode o sol brilhar à meia-noite de minha alma, se a Terra em seu volteio mal divisou o encontro com seu destino lunar? Então, sempre dentro dessa reflexão. Agora eu me adianto e vou ler um outro poema já, dentro do meia-noite, da sessão meia-noite. E eu queria dizer também que depois, para aqueles que se interessarem, o livro ele é feito de figuras. Essas figuras, eu fiz uma pesquisa e a maioria delas são figuras de pintor, de gravuras do século XVI, que é um período histórico com o qual eu já tenho trabalhado nas minhas pesquisas. Meu mestrado foi em Shakespeare, e em linguística aplicada, mas falando da leitura de peças shakespearianas. Então essa é uma época com a qual eu estou sempre conversando. Então eu busquei essas referências de ilustração nessa época, Eu queria ler um poema chamado Canção. Qual canção cantaremos para o nosso coração no meio da noite, do deserto que repousa em nós? Qual canção quererá o nosso coração ouvir quando o mistério de seu pulsar apontar os seus últimos acordes? Qual canção nos levará ao mistério da existência e ao incognoscível da morte? Qual canção nos oferecerá o nosso raro destino dentre as limitações do ventre da terra? Então é sempre aquela reflexão entre a materialidade e o raro destino do humano. Queria ler para vocês agora o poema Os Elefantes. Os elefantes. Quem defenderá a vida dos elefantes quando a África sangrar? Quem, no meio da floresta dentro, enfrentará a tormenta das noites sem sono e dos dias sem lembrança? Quem preservará a memória dos elefantes? Quem ouvirá o seu canto inaudível e fará revelar os antigos caminhos pelos quais a matriarca da manada guiaria seus filhos ao antigo e derradeiro lugar dos seus ancestrais? Quem chorará como choram os elefantes diante do corpo sagrado da matriarca, a repousar em meio à relva que, pouco a pouco, a resguarda em seu irremediável destino? Quando seremos como os elefantes e arrancaremos de nós toda a ganância, todo o ódio, toda a fúria que nos faz infimamente pequenos diante da grandeza, perene grandeza dos elefantes? Então é uma busca também dessa relação, Depois, o livro, essa parte da meia-noite e do meio-dia e da meia-noite, ela dá lugar à alvorada, E a parte da meia-noite ela termina com uma súplica pela alvorada. A parte da meia-noite termina dessa maneira: súplica. Eleva-me a glória, banha-me na luz que incendia tua alma, arrasta-me pelo ar que transparece o teu respirar. Faz-me cruzar a floresta do desconhecido. Dá-me a tua mão ao longo da noite escura. Aplaca o meu cansaço vertiginoso e, ao fim da travessia, entrega-me aos braços da alvorada. E aí nós temos a alvorada, ilustrada por um livro uma gravura francesa, não do século XVI, mas do século XVIII. E começa com um poema que chama-se Descortinando a Manhã, e obviamente eu não poderia fazer referências a João Cabral, então esse é o Descortinando a Manhã. Paisagens claras de uma luz incomensurável invadiam a forma restrita do quarto no qual descortinei o teu corpo.
como quem descortina a si próprio, como o sol descortina a manhã, como um galo busca, através de seu canto, que convida outros cantos, fazer o dia nascer de seu obscuro mistério. Bom, e tem as poemas da manhã, e aí já estou... depois tem um momento em que essa ideia ela é interrompida para eu falar de outras coisas, né? A primeira são 3 poesias do desvio, no qual eu faço uma escritura sobre um acontecimento recente da nossa história, mas tento entender esse processo através do qual o Rio Doce ele se perdeu, né? Ela é um pouco longa, mas eu gostaria de ler. Ela tem 3 páginas, mas eu gostaria de lê-la porque eu acho que ela é um momento de respiração fundamental dentro do livro. Pelo menos era esse o objetivo. Se eu alcancei, eu não sei, né? Chama-se Balada das Águas Mortas do Rio Doce. Tento aprender as rodas do vento, as rodas do ar, as voltas do rio, as voltas do tempo. Quanto senso é necessário para fazer renascer as águas mortas pela infâmia? Era uma vez um rio surgido da Serra da Mantiqueira e de suas entranhas, do encontro das águas do Carmo com as do Piranga, e que por sua lida inundava com seu baixão toda aquela vida. Era um amor profundo que tornou das terras aquele vale o mais fecundo. Rio Doce era o seu nome. Quanto tempo o rio levará para renascer da vida o seu enxame? Se estão as suas águas mortas, ao reviver, será o mesmo rio, com as suas vias tortas? Ou será outro rio, ressurgido de suas margens açoitadas e de suas ondas abortadas? Poderá renascer rio, depois de ter sido devorado em suas entranhas? O que o salvará? A mão dos homens e suas barganhas? Quanto tempo leva o Rio Doce a desaguar no mar desde o seu nascimento? Quanto tempo a nostalgia das ondas em seu imorredouro sofrimento? Quanta água leva até a gênese do rio e o seu correr? Terão as correntes a sua própria estação de nascer? De aprender a achar seus caminhos, de amar outras nascentes e a desandar dentro da terra seus carinhos? A barragem da mineradora era mal formada, porque por homens construída. Como deter a força da água enlameada quando ela irrompe com seus vértices desinibida? Quanto tempo gera o tempo para apagar dos homens os seus quereres e a sua antiética política de mal amados seres? De quem é a culpa da morte do Rio Doce? Da empresa e seus escrúpulos? Há uma voz que clama além da nossa vontade, há uma voz que diz que nós enterramos o rio com a nossa cotidiana vaidade. Nós somos aqueles que sustentamos a ganância que leva ao inchaço. Nós é a nossa ambição do fútil, cobiça do ouro, cupidez do aço. É das entranhas da terra que retiramos a matéria da máquina, que expomos a um dos nossos vizinhos com tanto orgulho. É das vísceras da pátria que retiramos as vigas para sustentar o nosso civilizatório e nebuloso futuro. Agora, às margens de Colatina, quase tudo morreu, inclusive a narcísica figura do que pensei que fosse eu. Hoje não me vejo no rio. Ele não reflete mais a antiga imagem. Aquilo que ele de mim revela não é mais do que uma miragem. É como se um ser abandonado se negasse a querer nos ver como um castigo para uma culpa indizível, uma culpa que deveria permanecer por decênios inesquecível. Das águas mortas do Rio Doce, inimagináveis criaturas surgem, percebendo o seu trágico fim. Seres que por olhos humanos urgem, agora subjazem à morte das águas e revelam seu morto mistério assim. Seres subaquáticos de uma resistência indizível, subjugados são pela morte de sua morada,
antes guardiã de seu segredo invisível, igualmente o seu manto, mãe e alvorada. Mas do que adianta um poema insone, uma balada fria, diante da dor infame, diante da morte que subtrai o irreparável e da vida que perde o seu útero inexpugnável? Quem renovará o destino das águas que agora ganham vida somente quando brotam das lágrimas, dos olhos sedentos dos homens, das mulheres aflitas e das crianças insones? Aproveitemos para chorar, enquanto do breve futuro restar a lembrança dos dias divinos, que já não haveremos de deixar de herança para nossos filhos. Eis que assim, em nossa triste e breve aventura pelo mundo, vamos tornando o nosso coração mais imundo, matando pouco a pouco aquela que deveria ser a mais grandiosa realeza, a humilde e generosa natureza. Então, esse é um ponto. Obrigado. E agora eu já estou chegando ao final, vou ler mais só 3 poesias, que uma parte, para mim, talvez tenha sido uma parte um pouco mais complexa, que é tecer palavras, porque na verdade, eu sempre achei muito difícil fazer poesia sobre poesia. Eu acho que quem consegue fazer poesia sobre poesia é um ser iluminado. E eu tentei um pouco dessa iluminação, provar um pouco dessa iluminação, e fiz alguns poemas sobre poesia numa sessão que chama Tecer Palavras, com a figura, obviamente, de Aracne tecendo aqui as palavras, né? Eu não vou ler, obviamente, só vou ler um poema dessa sessão, que chama-se A Poesia Exige, poesia exige não, eu vou ler, sim, A Poesia Exige, que eu reflito um pouco do que, naquele momento que eu estava escrevendo, né, eu criei um eu lírico que ele pensaria sobre o que seria essa exigência da poesia. A poesia exige, número 1. A poesia exige a liberdade da mente e dos espaços. Por isso, leva-se muitos anos para se formar um poeta. Leva-se dezenas de anos para fazer nascer o poeta do menino e da menina. Leva-se centenas de anos para se fazer brotar o poeta do homem e da mulher. A natureza clama o tempo eônico para gerar em seu ventre o poeta liberto, ileso e isento. Para gerar o poeta nascido do ventre profundo da humanidade dos homens, da chacina dos homens, da maldade dos homens, da bondade dos homens, da luta incessante da vida, que se quer por si mesma, para além dessa mesma humanidade, para ser a vida plena, sofrida, dolorida e sentida em suas entranhas. Leva-se tempo para gerar um poeta preparado a cumprir o seu destino de desencavar do espanto o assombro da vida. Aquilo que desperta o encanto, que faz da terra a terra, o canto, que faz da alegria o pranto, o que faz do sonho uma matéria firme e palpável do dia a dia de todos nós, que somos, que buscamos, que nos esquecemos, que chafurdamos na matéria que nos faz ser barro e humanos. Bom, depois, ainda nessa sessão, para acabar essa sessão, eu fiz uma coisa assim, que eu acho também muito complicada, mas tentei, que é falar dos que cansam, e chama justamente os que cansam. Então vamos ler. Os que cansam. Cansam os poemas que dizem categoricamente o que o mundo é, todos cheios de verdade sobre tudo, sem nenhuma dúvida sequer. Cansam os poemas assertivos, todos certos do que a vida é, do que constitui o ser humano e seu inacessível destino. Cansam os poemas cheios de si, plenos de arrogâncias, com seus meneios de trejeitos mal figurados, com seu modo fácil de resolver novos problemas com antigas fórmulas. Cansam os poemas certeiros, cheios de uma suposta sabedoria, mas que denunciam um olhar
de quem não viveu a claridade da existência. Cansam os poemas de repetições fáceis. Poemas papagaios que mimetizam a experiência alheia, sem esteio e sem medida de sua própria ignorância. Cansam os poemas em linha reta, aqueles que nunca levaram porrada, poemas campeões em tudo, escritos por poetas semideuses, como se não houvesse mais gente no mundo. Pessoa aqui foi buscado. E para terminar, tem a última parte do livro que chama-se Ecos Íntimos. E o que são ecos íntimos? Né? São esses ecos que ressoam nas minhas próprias leituras. Obviamente não são todas as leituras. A parte difícil para mim de fazer essa parte foi assim, como falar dos poetas que eu gosto sem soar arrogante só para dizer que eu li essas pessoas. Isso eu acho mais difícil. Então eu levei muito tempo para decidir se ia colocar essa parte ou não. Mas eu achei que ficou um pensamento interessante sobre alguns poetas que fazem parte da minha formação, aos quais eu sempre volto, e que são, por isso, os meus ecos íntimos, aquilo que vai ecoando aqui, né? Que vai sempre me fazendo crescer e querer continuar, ainda que dificilmente, no caminho da poesia, de pensar poesia, de escrever poesia, de buscar uma lírica do mundo, que é o que a poesia ela nos possibilita. Eu vou ler apenas 4 deles para a gente terminar a nossa fala. Homero. Canta, ó poeta, a cólera dos homens. Invoca a musa celeste, para que a tua palavra deixe marcada a nossa aventura pelo mundo. Fala das tantas dores por que atravessamos, pois gregos e troianos somos todos nós. Resgata do Hades as almas e as histórias dos heróis que serviram seus corpos como repastos para os cães e as aves de rapina. Os seus são os corpos de todos nós. Tu és o exímio Aedo, a quem a musa privou da vista dos olhos, mas inundou com a visão da alma e com agilidade para tocar a lira e aos nossos corações. A ti dedicamos o festim da natureza, a ti dançam os mancebos na floração da juventude, para que tomes de tua lira e faças ecoar a vastidão de teus versos esparsos pelo mundo. Sejas tu um só, ou sejas tu a voz de uma multidão que por séculos se perpetua. Não poderia te ler um poema que eu fiz para o meu querido professor Antônio Carlos Sequim. Espero que ele se identifique e meus ecos, né, façam algum sentido. Mas são os meus ecos, obviamente, e a poesia do professor Antônio Carlos Sequim, obviamente, não se limita a essa tentativa humilde aqui de levantar o eco das suas palavras. Antônio Carlos Sequim. Menino que mede o lado impuro, operário do precário. Quantas noites insones a divisar o destino de uma leitura infinita do livro de areia, em assomadas nuances que revelam tão somente o sangue amargo que faz correr em suas veias a poesia e seu venturado destino. Desvendas não os versos de João Cabral, de Drummond ou de Cecília, mas o seu próprio coração que na noite se alumia. Sua vida foi descumprida para o alto preço, mas não te apoquentes, já que do chumbo eram somente 10 soldados. Referência à poesia dele. Para terminar, eu queria ler deixa eu ver aqui. Tem João Cabral, tem vários outros. Eu vou ler William Wordsworth, que é um poeta também pelo qual eu tenho muito apreço e que tem me acompanhado em minhas leituras. Eu sempre volto a William Wordsworth por vários
motivos. Eu acho que ele tem uma lírica, né, de um romantismo fundamental, né, que se baseia, enfim, numa visão extremamente interessante do mundo, e o poder de criação de imagens de William Wordsworth eu acho fantástico. Então eu fiz esse poema pensando nele. Sim, somos todos os 7, ainda que muitos de meus irmãos já se deitem prematuramente sobre o quintal noturno da igreja. Sim, sobraram-me as lembranças dos dias em que regávamos as horas de não sussurradas esperanças. Mas há o amor, sim, o amor. Sim, um fantasma. Ela é um fantasma de delírios, desejos e deleites. Seus olhos brilhavam como a luz crepuscular da primavera quando a contemplei com meu ardor. Sim, um espírito, mas também uma mulher formada, em sua altiva compleição de viajante entre a vida e a morte. Sim, sou eu a solitária ceifadora que colhe e separa os primeiros grãos da manhã, enquanto canto a minha canção matinal, como se não houvesse o porvir. E a canção me pertence, de tal modo que eu continuo a ouvi-la ainda quando ela não existe mais. Sim, sou eu que passo tardes inteiras a andar entre os narcisos e a descobrir solitário, como a nuvem que atravessa o meu tortuoso caminho, que sou eu mesmo, narciso, a buscar a paz na dança trazida pelo vento, que faz dos narcisos o que são em pura e etérea companhia do tempo. É isso. Muito obrigado. Muito obrigado pela presença de vocês. Muito obrigado. Obrigado mesmo.